boa tarde a todos. O meu nome é Nelma, para quem não me conhece, a gente vai dar continuidade ao trabalho. E a nossa parte aqui é o trabalhador espírita. Então a gente pode começar perguntando: quem é o trabalhador espírita? Quem somos nós que nos candidatamos a ser trabalhadores espíritas? Quem somos nós que nos candidatamos a ser lideranças espíritas? Quem somos nós? Que ovelhas somos? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus, João, capítulo 10, versículo 14. O bom pastor, atento, se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lideram, classifica a lã que venham a produzir. Tudo faz a favor de todos. Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, capítulo 74. É o texto que está sendo distribuído aí. Então, quem somos nós? Nosso pastor, guia e modelo é Jesus. E aqui ele diz: conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então aqui a proposta é identificar-se com o pastor, identificar-se com o guia, conseguir, apesar de todas as classificações possíveis, ativas, indiferentes, retardatárias, as que lideram, a gente conseguir produzir uma lã de acordo com a nossa capacidade. Parábola dos talentos, um a 30, um a 60, um a 1000. Não importa se a gente está só produzindo 30, mas o importante de tudo é a identificação com o guia, com o pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. A gente não vai ler o texto agora, porque o tempo é curto, mas vocês já ganharam. Aí nós temos um direcionamento. Ide, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. Que ovelhas somos? Aqui nós temos uma representação, da grande ceia, a última ceia, e nós sabemos dos característicos de alguns desses discípulos aqui. Que ovelhas somos? Pedro, Tiago, João, Judas, Tomé. As primeiras, da primeira hora, nós encontramos os profetas, Moisés, os iniciadores do progresso, os apóstolos, os mártires, os sábios e os filósofos. E nós temos as ovelhas da última hora, os espíritas. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Poderíamos estar também no primeiro grupo. Não na liderança ou talvez nas retardatárias, ou naquelas que já estavam iniciando um processo de liderança numa questão muito simples. Mas a gente sempre volta para dar continuidade aos trabalhos. E o grande primeiro trabalho é o interno nosso. E simultaneamente, trabalhando a nossa intimidade, nós vamos ganhando espaço no ambiente físico, quando a gente se propõe. Então aqui traz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Últimos chamados, eles aproveitam dos labores intelectuais de seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. O homem tem que herdar do homem. Nós chegamos aqui por herança, pegamos tudo que uma geração fez, bem ou mal, foi feito.
Nós estamos agora aqui com uma nova geração a caminho, tentando deixar também um outro trabalho. Mas antes de sermos herdeiros de trabalhos humanos, somos herdeiros de nós mesmos. A carga de aflições, os talentos que já trazemos, os esforços e as iniciativas empreendidas em vidas e vidas são heranças. Então aí o autoconhecimento que a doutrina espírita fala é importantíssimo para nós, trabalhadores espíritas. Porque à medida que vamos nos autoconhecendo, a gente, em contrapartida, começa a executar cada vez mais sintonizado, conhecendo a diretriz do pastor. Porque às vezes, herdeiros de nós mesmos, nós passamos a direcionar, e a liderar pelas heranças de nós mesmos. Olha o desafio. Não reencarnamos para repetir velhos formatos. Estamos na doutrina espírita, muito vinculada à área da espiritualidade, da religiosidade, e a gente sabe que a liderança religiosa, historicamente falando, não deixou reflexos muito positivos, né? Então agora nós estamos conhecendo a verdade, através do conhecimento espírita, para nos libertar de velhos padrões, para liderar melhor, produzir melhor, sintonizar melhor, nos encontrar conosco e com o outro que se propõe a nos observar e nos colocar como guia. Olha que interessante. Às vezes, somos colocados como guia e liderança, quase que sem querer, que o outro nos observa. É diferente da liderança lá fora, que às vezes as promoções, as indicações vão chegando de outros formatos e de forma competitiva, disputada. A liderança com Cristo não carece disso. Com certeza que não. Bons espíritas. Então a proposta não é ser espírita somente, né? Então, aquele trabalhador da última hora, a proposta é ser bom espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. O bom espírita não é aquele que pratica isso ou que estuda isso somente dentro da casa espírita, né? Amor ao próximo é algo que a gente tem que desvincular um pouco da religiosidade, da caridade assistencial, que a gente inicialmente aprende, porque o amor ao próximo é um trabalho profissional muito bem feito, porque é para o próximo. Amor ao próximo implica a nossa dedicação, abnegação e desinteresse pessoal, que muitas das vezes se coloca valor em responsabilidade. Eu trabalho assim que eu tenho pouco. Então, se você ganhasse mais, a sua dedicação seria maior, a sua responsabilidade seria maior. Então, nós estamos perdendo tamanha situação que virou comércio também as virtudes. E não é a proposta. O trabalhador é digno de seu salário, está lá no Evangelho. Sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Mas se a gente trabalha no mundo comercializando valores morais, né, se podemos dizer assim, então é um esforço para nós. Se eu não me identifiquei plenamente aqui como bom espírita, mas eu sou contado, o pastor conhece todas as suas ovelhas. Todos nós somos chamados, estamos
esforçando para tal, mas ainda estamos em processo de aprendizado. Agora, conhecer e empreender esforços. Aonde a gente começa agora a nos identificar, né? Vamos lá. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Trabalhemos juntos. A casa espírita é a escola. Aqui se empreende esforços para trabalhar junto mesmo, não é? Então, nós temos uma comunidade, um condomínio, trabalho profissional. Em larga escala, nós temos o nosso estado de Minas. Precisando trabalhar esforços em conjunto e não separar o social em partidos. Não separar a base comum de somar esforços por bandeiras e cor de camisa. É um esforço grande? Claro, porque o homem herdeiro do homem está repetindo processos. E a gente deve tomar o cuidado, que às vezes a gente encontra na casa espírita os mesmos processos partidários. Só não tem a cor da camisa, né, gente? Mas, de qualquer forma, ela está ali de acordo com o interesse pessoal, com o personalismo. E o trabalhador espírita, voltando a dizer, tem um guia e modelo Jesus, que orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o esforço que empreendemos aqui como trabalhador espírita deve ser o esforço empreendido no campo da vida humana, para que a gente, na hora que receber o convite, a gente consiga dar uma resposta diferenciada. Aí a gente vai consolidar hábito, esforços e conquistas morais. Porque ficar só na casa espírita, isso não vai ser o suficiente mesmo, não. Porque houve um tempo que a gente só ficava na igreja, né? Era só na casa espírita ou na igreja, no templo, que a gente confessava, era absolvido, pagava a penitência e pronto, acabava. Só que o conhecimento espírita não é assim, graças a Deus, né? Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Um caso interessante que eu quero trazer foi de uma reunião de tratamento que eu estava participando como paciente. Aí eu fui para o retorno. Aí eu cheguei no retorno, estava tendo uma discussão lá dentro da cabine, vozes alteradas da reunião de tratamento. E uma jovem questionava da escolha de um companheiro para compor essa equipe de tratamento, que foi uma escolha equivocada, que ele não tinha certificado, que ele não era homeopata, que não sei o que, não sei o que. Aí a entidade respondeu para ela que ele tinha uma capacidade de amar muito grande. Só sei assim, que ela pegou os vidrinhos e saiu, né? Então, olha só, a gente encontra isso no nosso trabalho, na nossa tarefa, desconsiderando o principal. Claro que não devemos deixar de considerar que quão valoroso é aquele que na ciência humana pode oferecer à tarefa espírita mais força, mais conhecimento, atingir um objetivo. Não é isso que a gente está querendo trazer, mas desconsiderar a capacidade de doação amorosa, vibracional, como se isso não fosse contado para um trabalho. Imagine uma reunião mediúnica sem os médiuns de sustentação, né? Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. São o símbolo da figueira que secou, dos que apenas aparentam propensão para o bem,
mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Importante chamamento de atenção. Nós temos uma tendência a idolatrar muito grande. É nosso. O problema está naquele que está querendo adorar ainda vários deuses, quando na realidade o Deus único já foi colocado. Mas o mais importante aqui, verificar se está sendo tocado o nosso coração. Quando a gente pega a obra espírita, os discursos de Estevão tocaram o coração de Saulo. Ele foi envolvido com emoções novas, mas o doutor da lei, o racional, o orgulhoso, que achava aquilo tudo loucura, não deixou se envolver. Tudo bem. Depois ele foi envolvido novamente no coração por Abigail. Aquilo para ele foi uma alma nova na sua intimidade, apesar do intelecto orgulhoso ali envolvido. E que conhece a história, até a desencarnação de Estevão, por ordem dele, apedrejamento, e ele verificando que matou o irmão da própria noiva. Ô desilusão, ô bênção, né? Que é a desilusão. Doeu naquele coração, claro, não tinha razão e intelectualidade possíveis para resolver esse enigma da alma. Até que ele encontrou quem? O pastor, Jesus. Mas aquele coração já estava sendo preparado desde cedo. Aí que está o processo. Eu acho que todos nós que estamos aqui já fomos tocados por palavras. Alguém tocou o nosso coração para a gente estar aqui. Perseverantes, dedicados, na luta. Então é isso, nós vamos correr atrás de várias pessoas, a gente pode até pedir autógrafo, mas vamos guardar na intimidade do coração aquilo que ficou registrado para a nossa vida. Chico era tão pesquisado, tão procurado. Poderíamos ter idolatrado Chico, como ainda alguns idolatram, não? Mas o importante, o que do ensinamento dele, da obra dele, do aperto de mão, da sua própria vibração que eu senti, me impulsionou para o melhor. São o símbolo da figueira que secou. Todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Pergunta: a nossa crença, a nossa doutrina é carente de base sólida? É oca? É uma utopia? Então temos que somar à nossa crença a fé necessária para a gente empreender esforços para produzir frutos. Porque senão podemos ser espíritas, figueiras andando para lá e para cá, que arrepia, né? Que sente a presença dos espíritos, que emocionado chora. E aí? Isso é sensibilidade, todos nós temos isso. Mas e os frutos reais da alma? A força e a capacidade de vencer a luta do nosso dia a dia? Que vai além das aparências das folhas. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos,
pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Trabalhador espírita, liderança espírita. Aqui é aquele que, diante das tarefas, vai ser confiado ali os postos mais difíceis, sem disputa, competição, partido. Sem criar um clima tão humano, apaixonado na escola espírita. Que a proposta é coração por coração. Uma liderança que trabalha nessa linha, ela atinge muito mais do que uma liderança que quer trabalhar o movimento espírita de maneira profissional, empresarial, cheio de organograma e não toca coração. A organização é altamente necessária, mas ela não é a base. A base é: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos este segundo. Amar o suficiente para numa reunião onde tantas diferenças e dificuldades de comunicação se apresentam, que a gente articule um consenso tranquilo. Possibilidade de somar esforços, sem exclusão, sem crítica. É um desafio. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. É a base. Nós somos lideranças espíritas? Levanta a mão, fazendo favor, quem é liderança espírita? Não sou, estou. O que é ser liderança espírita? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Nós estamos em casa, no esforço dia, no trabalho, na rua, num grupo de amigos. Nós temos uma liderança espírita que está à frente de todo um movimento, mas cada um tem que se propor a ser líder, principalmente si mesmo, né? Para somar esforços. Porque se estamos aqui com uma liderança espírita e precisando que ela nos fale o que fazer, estamos repetindo o processo. Ela está ali levando todo o processo do coletivo aqui, representando esse coletivo. Senão a gente está ainda com as ovelhas dóceis, crianças, sem a maturidade que eu preciso ser uma liderança espírita onde eu estou. Empoderar-me disso para sintonizar. Jesus é a videira, nós somos as varas. Conectar ali para que aquele que nos representa ganhe força. Aquele que nos representa não está ali por orgulho, vai dar de poder, que liderança espírita. Foi ali colocado por uma representação, por um acatamento, e serão preparados outros, naturalmente, sem a vaidade e o orgulho do processo. Precisamos ter a organização, mas não ser a organização em que ela nos impeça de compreender o propósito da doutrina espírita. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não pediu perfeição, pediu? Não. Pediu apenas que ide pregar, conforme
conforme tenham feito bem ou mal as suas missões e suportado as vossas provas. Mas faça o trabalho. E às vezes o terreno que a gente tem que pregar é tão dentro da gente mesmo, né? Que a gente se agora querer pregar para os outros. Quanto mais a gente estuda e compreende, mais possibilidades da gente tocar o outro coração. Porque não é superficial, porque vibra. É aonde a gente começa a entender o discurso de um Estevão. É onde a gente pega os livros espíritas e sente ali a vibração deles, que não é letra morta. Tem energia, vibra. Muito mais no coração do que propriamente no raciocínio. Mas um alerta importantíssimo. Não podemos ficar só nos romances. Estudando a obra básica, mais e mais a gente consegue entender o ensinamento daquele romance. Porque inicialmente a gente lê, chora, e fala com o outro, lê, minha filha, é maravilhoso, chorei demais. E a gente vai multiplicando. Claro que é o início, mas só ficar em romance é o espírita noveleiro. Novela. Aquela novela da televisão, absurdo. Lê o livro espírita, tem romance ótimo, Mas ficar também somente nele é um noveleiro espírita. A obra básica é importantíssima. Porque quando a gente pega o livro Paulo Estevam para ler a primeira vez, a gente fala muito. Mas quando a gente pega para ler a segunda vez, onde estava isso que eu não vi? Onde está esse chamamento, esse alerta que eu não tinha visto antes? Essa estrutura. Onde estava? Eu não vi o planejamento do Paulo. Retirar o cristianismo de Jerusalém, porque ali ele estava sendo deturpado com a política. Que ali Jesus seria apenas conhecido como um revolucionário. Temos que levar para outros lugares. Olha a visão dessa criatura. Isso foi uma organização? Foi. Tomar cuidado para a doutrina espírita também não ser misturada com as políticas humanas, herdeiros de nós mesmos. Repetindo aqui na casa espírita, no movimento espírita, o que a gente vê lá fora. Aqui pode acontecer por vigilância? Pode. Mas a gente tem que buscar sempre sintonizar com os amigos espirituais, conectarmos com os Jesus que acepa nossas vagas, para empreender esforços para que o nosso personalismo não tome conta. Aí Paulo fez isso, levou apóstolos dos gentios. Não mais os assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Ide e pregai. Não é fazer proselitismo e falação na cabeça de ninguém. Às vezes, né, uma palavra basta, um gesto basta. Às vezes o nosso esforço na luta basta. Não vos assustei. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Quem lembra desse processo que aconteceu lá no Evangelho? Foi o momento do Pentecostes. Os discípulos estavam lá em Jerusalém cheios de estrangeiros. Aí línguas de fogo apareceram sobre as cabeças deles. Eles começaram a falar línguas estrangeiras. E o pessoal começou a assustar. Mas esse povo simples, pescador, falando dessa forma. Aí vieram as ridicularizações. Devem estar cheios de mosto. Mosto é uma bebida daquela época. Devem estar embebedados. Loucos. E Pedro fala, não estamos cheios de mosto. É a palavra de Deus saindo de nossas bocas. Inspirados. Aí a gente vai percebendo que de repente um dia, como é que eu consegui falar aquilo com aquela criatura? De onde que eu consegui tirar força suficiente para ajudar aquela pessoa no desequilíbrio dela? Aonde eu consegui força suficiente para me acalmar, para poder estar sendo produtivo no lugar que eu estou situado? Vai dar um fruto? Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face mistério, regueis com os vossos suores
o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas e de ir pregar. Então aqui eu acredito que todo mundo conhece enxada e charrua, né? O que elas fazem? O que a enxada e a charrua fazem? Rasgam a terra, aram o solo, encontram obstáculo, pedra, não é isso? Aí imagine uma enxada e uma charrua evangélica. Como é que seria isso então? Que agora não é o chão da terra, né? É o momento da comunicação, não é? É um momento que a parte evangelizada tem que aparecer, porque o campo é pedregoso. É onde eu tenho que... Charrua é aquele que segura assim, que algum boi puxa? Não é isso? Arado. Então, pensa bem. Segurar, um animal puxando, você no controle. E tem que segurar forte para manter o caminho reto, senão vai fazendo sempre assim, né? Esforço, mas ide pregar. Palavras perdidas vem no seio. Isso aqui é importantíssimo reforçar. Por quê? Se nós temos a pretensão de querer resultado, para depois falar que eu fiz, que eu consegui, olha o que eu fiz, né? Porque é muito comum a gente falar, olha o que eu fiz. A gente perde o esforço. O Evangelho fala que não é errado a pessoa se sentir bem por fazer caridade, porque com certeza é algo muito bom. A gente sente assim, é inexplicável. Desde que isso não se converta em amor próprio. O problema está aí. Sentir-se bem pela prática do bem é bem. Mas se isso se converte em amor próprio, orgulho, vaidade, caminha para o desvio. O arado, em vez de estar bem firme, foi o caminho contrário. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados, pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, homens de boa fé que reconhecem a sua inferioridade. Pede humildade. Aqui amplia mundos disseminados pelo infinito. Porque se a gente vai olhar o próximo, olhar a classe social, a gente vai se colocando talvez numa situação irreal. Então aqui já convoca, somos pequenos e precisamos reconhecer, ter consciência desse processo e principalmente boa fé. Porque o conhecimento espírita não é artigo, não é argumento para a gente vencer discussão. Para a gente ser aquele que dá a última palavra, aquele que sabe tudo. Conhecimento espírita não deve ser usado para julgar situações que estão acontecendo no mundo. As tempestades estão ali. As iniquidades, o tratamento desigual está gerando efeitos desastrosos. Mas o conhecimento espírita não é para falar lei de causa e efeito, ou que está obsidiado, tinha que acontecer, é karma coletivo. E a gente fica aí, usando o conhecimento espírita simplesmente para interpretar aquilo ali e pronto, acabou. Emmanuel traz assim: quanto mais vamos estudando, com certeza, maior possibilidade de realidade da vida. Começar de nós. Mas e que isso não caia em julgamento, que não é a proposta. A gente não sabe 100% de tudo, nem com relação a nós mesmos. E é algo delicadíssimo a gente se apropriar de má fé do conhecimento espírita. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos quer, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Porque sairá da centelha divina, do coração. Não ficará pensando em palavras brilhantes. Às vezes é até difícil de entender, né? Mas vai chegar no cerne da questão. Ide pregar.
que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Como ovelhas. Se aqui coloca que somente lobos caem em armadilhas de lobos, porque a gente tem que pegar o processo do conhecimento espírita e nos auto-evangelizar. Esse lobo escondido aqui nessa ovelhinha, né? A gente vê como ovelha para criar um trânsito bom, porque senão ia seguir uma alcateia. Né? Então, essa nova imagem, as novas possibilidades, o reforço, o processo educacional, as nossas lutas, as nossas dores, estão aí para domar as más tendências, domar esse lobo interno, que a gente tenha a possibilidade de estar tendo a visão suficiente, a vigilância suficiente para não deixar esse lobo cair nas armadilhas dos outros lobos. Ou que nós não sejamos aqueles que estão armando para os outros caírem, pelos interesses, pelos desejos, pela vontade, pelo capricho. Somos formadores de opinião. Isso é verdade. E a gente tem que verificar que tipo de ideia, de opinião a gente está reforçando. E principalmente, o que está me motivando? Que emoção que está me levando a multiplicar essa ideia, reforçar esse ponto de vista, multiplicar na rede social, convocar. Nós estamos sendo autores intelectuais. E a nossa legislação humana apresenta o autor intelectual e o executor. A penalidade para o executor é diferente para o autor intelectual. Em todos os níveis. Quem conhece a história de João Batista, ele, enquanto Elias, foi autor intelectual. Motivou uma multidão a matar, degolar 400 sacerdotes. Numa próxima reencarnação, Elias veio como João Batista. Aquela multidão reencarnou naquelas criancinhas, da época da matança das crianças, quando Herodes convocou, tentando encontrar Jesus. Então a multidão, ela passou pelo processo da espada, ainda inconsciente, criancinha, sem o sentido moral do que estava acontecendo. Eram os executores. Mas João Batista, adulto, plenamente consciente, sabendo do processo que ele ia passar, autor intelectual. Então estamos nós aqui, ora executores, ora autores intelectuais, e a proposta é de pregar o Evangelho, a caridade, o bem. O que é caridade? E o que é caridade? Segundo entendia Jesus, quando a gente estuda, Por isso que a gente estuda sempre, volta a repetir. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é caridade, isso é amor. Então, essa caridade tem que estar na relação do casal, na relação familiar, na comunidade, em todos os campos possíveis que nós somos situados. Pede esforço? Claro, porque o lobo quer gritar, o lobo quer agir, reagir, aliás, atacar. E chegar a São Francisco para conversar com esse lobo e amansá-lo, a trazer a paz interna. É um desafio, porque chegam às vezes, não, mas você tem tanta paz, de onde você tira essa paz que você irradia tanto? A gente sabe o lobo que a gente é, Nós sabemos, mas se já está saindo um pouquinho de paz, olha, alguma coisa está acontecendo. O importante, às vezes, até mais, o outro começar a identificar do que a gente se achar muito, se achar um problema. Agora já começa a visualizar algo que eu nem estou sabendo que está saindo de mim. Olha só, está ali, sendo manifestado. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé,
Credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obter-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Ide. Esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, ele sempre fala, é o capítulo 20, o item Missão dos Espíritos. Ele sempre fala assim: ide, Deus vos conduz. Ide, os espíritos superiores estão convosco. Ide. E sempre lembrando que não estamos sós. Então é ir. Como traz Paulo, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Vai ser maravilhoso um dia uma geração chegar e falar: mas tinha corrupção naquela época? Que absurdo, aquele povo. É igual a gente fala, né, quando a gente pega os livros: não, mas que povo louco, aquele povo da Idade Média, mas que sujeira, nossa, graças a Deus isso acabou. Nós estávamos lá. Lenda? Não, graças a Deus. Então vai ser lenda. Isso que coletivamente aflige. Mas lideranças espíritas, em todos os níveis possíveis, precisamos agir e principalmente orar. Principalmente orar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10. Lá fala: o homem no mundo, um roteiro para nós, espíritos encarnados, vivemos no mundo. E primeiramente fala: orai. Ainda coloca: não é para seres fanáticos, ficar só orando, beato, não. Por que orar e manter o pensamento elevado? Para manter conexão, sintonia, atrair para nós os bons espíritos, para ganhar força moral, para a gente conseguir vencer os nossos desafios e ser autores intelectuais em outro nível. De repente, agora, amanhã, vai começar a aparecer na rede social: detesto segunda-feira. Vocês conhecem esse chamado, né? Aí a gente curte e compartilha. Então, por que a gente não começa a falar adoro segunda-feira? Vamos curtir e compartilhar uma nova mentalidade. Por que eu tenho que esperar sexta-feira chegar para eu ser feliz? Eu posso começar a ser feliz na segunda. E nós, às vezes, no impacto, a gente vai repetindo bonitinho o desenho, mas a gente não vê ali o cerne da questão. Estamos repetindo mentalidades equivocadas. Se eu quero também usar da mídia para fomentar algo novo, não precisa ser beato e jogar só conhecimento espírita, porque eles não vão entender. Vamos ser simples, mas vamos mudar mentalidades. Ali nós somos autores intelectuais, em todos os lugares, mas ali o alcance, gente, é muito grande. É muito grande. E aí é um pequeno príncipe, um dos príncipes, ele chama a atenção: tu te tornas eternamente responsável pelo que você curte e compartilha também, né? O Chico Pinheiro falou no Jornal da Manhã, na segunda-feira: coragem, a semana está começando. Coragem. Vamos fazer isso. Isso, porque nós estamos repetindo velhos padrões, alimentando-os, reforçando-os na inconsciência. Nós pegamos o livro Pensamento e Vida, que fala sobre sugestão, que fala sobre indução, e fala que nós nos apropriamos de ideias sem a mínima reflexão.
Mas Ele não nos deixou sós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vos fará lembrar de tudo o que eu disse e acrescentará muito mais. Por isso a importância do grupo de estudo na casa. Por isso a importância da troca afetiva, de mantermos a sintonia e de ampliarmos a nossa visão, que a gente vê assim ainda. Precisamos tirar os véus para ter possibilidade de ver mais, de entender passagens evangélicas que os estudiosos ainda nem conseguiram, trabalhar para nos oferecer subsídio. Gente, nós estamos aqui, quem se propõe a estar no grupo de estudo, coordenando, dirigindo ou falando, só facilitador do conhecimento. O termo empresarial também está falando assim, facilitador. Qual é o facilitador? É aquele que prepara, delineia, constrói argumentos para facilitar o acesso e a compreensão. Mas esse que está facilitando, ele também está na mesma luta. Mas ele que estudou, que sentiu, que vibrou, que fez a conexão, para ele está muito mais vivo. Por isso não é ficar só sentado ouvindo. Precisamos elaborar o nosso raciocínio, o nosso sentimento perante o conhecimento espírita. Senão a gente vai correr para lá, que gracinha palestra. E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. É bom ouvir quem sabe falar e quem vibra naquilo que fala. Mas eu tenho que fazer a minha parte também. Por isso Jesus diz, convém que eu vá. Senão a gente estava ainda pedindo peixinho, a cura da lepra, Será? Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Erasto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Falange, um grupo. Não estamos sós. Não estamos sós. Nós viemos aqui, nossas companhias que sintonizam conosco, se quiserem, ficam sintonizadas e aprendem. O alívio que às vezes a gente sente da perseverança no trabalho espírita, às vezes implica em simplesmente que alguém do nosso século, da nossa falange, fala: desculpa tudo que eu fiz com você, agora eu vou para o mundo espiritual. Aí fica um alívio bom no ombro. A gente tem que começar a entender que não é que a gente está ficando muito evoluído, não. Às vezes a gente está promovendo a evangelização daqueles desencarnados que sentem um conhecimento muito mais do que nós. Mas vamos perseverar, porque esse alívio favorece e cria para nós possibilidade da continuidade. Coragem, decisão, mãos no arado, a terra está pronta. Orai e arai também, para a gente conseguir esse propósito. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. É esse aqui o recado, a gente agradece a atenção, e a gente passa a palavra para Maria Vilma, ou para o Júnior.